O ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista, informou que teve um encontro presencial com membros da Organização dos Estados Americanos, OEA, na manhã de quinta-feira. Durante a reunião, ele apresentou seu posicionamento sobre o ministro Alexandre de Moraes. A comitiva da OEA, liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, procurou Bolsonaro em Brasília após ouvir tanto críticos do magistrado quanto o próprio ministro do STF. Durante a conversa com Pedro Vaca, Bolsonaro reiterou sua alegação de que Alexandre de Moraes manipularia depoimentos, realizaria pesca probatória e ordenaria prisões de suspeitos sem que houvesse uma denúncia formal. O ex-presidente sustentou a ideia de que opositores do governo estariam sendo alvo de perseguição política por meio de inquéritos conduzidos no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-lo. Olha, essa vinda do Pedro Vaca para cá foi acertado antes das eleições dos Estados Unidos. E jamais quem organizou e convidou essa vinda para cá podia imaginar que o Trump fosse eleito. Bem, aconteceu, vieram para cá. Obviamente, a gente colhe informações quem é o Pedro Vaca. Aí chegou muita coisa aqui, como ele sendo uma pessoa realmente de esquerda. Mas a gente sabe que a OEA depende dos Estados Unidos. Eles não podem fazer um relatório aqui passando pano para a questão da ditadura que estamos vivendo aqui no Brasil. Ele esteve aqui, obviamente, primeiro foi lá no Supremo Tribunal Federal, esteve lá com dois ministros, o presidente e o Alexandre de Moraes, teve também conversando com gente do governo federal, mas esteve também com parlamentares que defendem aqui a liberdade de expressão no Brasil. Esteve com excelentes advogados, muitos voluntários que defendem os presos políticos. E no último dia, na reta final, aqui em Brasília, estiveram por uns 40 minutos comigo. A imprensa ficou sabendo só no dia seguinte. Eu mais ouvi do que falei pouco, tá? Mas o meu advogado, uma pessoa extremamente competente, que mais do que advogado passou a ser um amigo meu, conduziu muito bem esse diálogo com o Pedro Vaca e mais seus 3 ou 4 assessores. E o Pedro Vaca falou aqui pelo Brasil, que está muito preocupado com a falta de liberdade de expressão aqui no Brasil. Então a gente espera que o relatório dele, daqui 30, 40 dias, não demore muito, saia, porque uma vez saindo vai ter um impacto aqui, no meu entender, positivo para o Brasil. É o que nós queremos. Aqui, por exemplo, eu trabalho aqui pela anistia do pessoal do 8 de janeiro. A gente não pode esperar, quem sabe, um presidente se eleja de direita, se eleja em 26 e em 27 para ele assinar o decreto aí o decreto de anistia, né? Se bem que a gente ouve aqui, pela imprensa, que gente do Poder Judiciário diz que o decreto será inconstitucional. Aqui é tudo inconstitucional. O que o poder não quer, o que quem está mandando não quer, simplesmente alguém diz que é inconstitucional e está resolvido. Como eu espero que países tão zelosos com a democracia como os Estados Unidos não aceite eleições onde esses outros países não tenham um sistema seguro, né, para realizar eleições. E também aligem, tire fora do páreo oposição tornada inelegível para processos políticos. Ou até mesmo o lawfare, que é tão conhecido aí, fazem abertamente aqui. Aqui está, aqui no Paraná. Ontem deu manchete, tudo quanto é jornal no Brasil. Bolsonaro poderá pegar 28 anos de cadeia por causa do golpe. Mas que golpe é esse? Narrativa? Narrativa, sim. Tentou dar um golpe com a minuta de golpe. Vocês não têm a minuta de golpe, nem meus advogados têm, ninguém tem essa minuta de golpe. Mas bate o pé em cima disso o tempo todo, como se eu tivesse programado um golpe ano passado. E faz uma relação com o 8 de janeiro, parecido com o 6 de janeiro dos Estados Unidos. Primeiro, o 8 de janeiro aqui também não foi nenhuma tentativa de golpe. Não foi encontrada uma arma sequer, não tinha uma liderança, eles não tinham alvo para tirar do poder. Foi uma manifestação que perdeu o controle. E tem muita gente condenada entre 14 e 17 anos. Mães, inclusive, como eu trouxe aqui a semana passada, uma senhora de Ji-Paraná, estado de Rondônia, ela veio com seus 6 filhos para cá. O mais velho, 10 anos, o mais novo, 10 meses. E ela se ajoelhou no parlamento, pedindo anistia. Inclusive, acreditem, no dia 8 de janeiro de 23,
Ela estava lá em Ji-Paraná. O marido estava aqui, veio fazer um frete. Chegou no domingo de manhã, viu o tumulto, tomou um banho e foi lá para a esplanada dos ministérios. E lá foi fotografado e foi pego lá. Pegou uma cadeia, foi posto em liberdade, depois foi condenada a 14 anos de cadeia. E acredite, essa mulher com 6 filhos, servidora pública do estado de Rondônia, tem até hoje o seu salário bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela vive de favores, ela não pode trabalhar. Com 6 filhos nessa idade, não tem como trabalhar. E vive de favores com o seu salário bloqueado pelo Poder Judicial no Brasil. Não existe uma maldade, uma insanidade, modo que essa. Isso daí, então, a gente está vendo, é o que nós estamos vivendo aqui. Se vocês aqui falam em única, duvidar, se for parlamentar, vai para deputado, vai para a cadeia. Tá? Se você for uma pessoa normal, pode ir para a cadeia também. Inclusive, aqui, como o ministro Alexandre de Moraes deixou o Tribunal Superior Eleitoral agora, enquanto ele estava lá, por exemplo, uma pessoa que nem candidata a nada era, mas muito conhecido no Brasil, Luciano Hang, inventou-se uma história de empresários golpistas, um grupo reservado de WhatsApp, que eles conversavam lá, o interesse que conversavam, e acabaram, então, entrando nesse grupo de WhatsApp, a Justiça Eleitoral, o pessoal da Polícia Federal, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes, e daí resolveram colocar o Luciano Hang no inquérito dos atos democráticos e torná-lo inelegível por 8 anos. Por que fizeram isso? Porque um empresário aqui paga nós 3 bilhões de reais por ano de imposto, que poderia ser candidato a Senado, a vice-presidente, a quem sabe até presidente, mas eles preventivamente já tiraram o Luciano Hang de combate. Essa é a situação que a gente vive aqui no Brasil, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, bons ventos têm vindo para cá. A gente espera dessa forma buscar alternativas, buscar solução, porque nós queremos é retornar à normalidade aqui no Brasil. E eu pretendo, obviamente, né, estou fazendo o possível para voltar a ser elegível, que eu entendo que eleições sem uma oposição como a minha, sem um motivo, né, sem um crime realmente concreto que eu tenha cometido, fazer eleições sem a minha pessoa é negar a democracia aqui no Brasil. Posso só abrir um parênteses de 30 segundos? Que é o seguinte, há mais de um ano existem comitivas de deputados brasileiros indo para a OEA, tá? E eles nunca fizeram absolutamente nada. E você consegue até compreender, porque no momento em que o Lula é presidente do Brasil e o Biden é presidente dos Estados Unidos, a própria OEA fica numa situação, pode ficar numa situação até delicada. Eu estou dando o benefício da dúvida aos diretores da OEA. E quando nós fomos para lá fazer uma audiência pública, eles adiaram em cima da hora a audiência pública e, como paliativo, como solução, falaram, então no futuro a gente vai fazer uma visita ao Brasil. E o presidente falou de maneira muito acertada. Essa discussão ocorreu antes de 5 de novembro, antes da eleição norte-americana. Ou seja, se o Biden ganhasse, certamente vão meter a mão grande para falar, quer saber, não vai ter mais visita nenhuma. Então, se hoje nós estamos tendo a OEA vindo ao Brasil numa iniciativa inédita, é graças ao presidente Donald Trump. Porque ele saiu da OMS e está todo mundo, eu vou falar as palavras também na minha cabeça, que a gente tem a Nayara aqui, a mulher, todo mundo com muito medo, né? Tá com muito medo de que ele saia também da OEA. Porque ele sancionou o Tribunal Penal Internacional, né? O juiz que condenou o Netanyahu à prisão. Então, com esse medo todo, é justificável que a OEA tenha que prestar algum esclarecimento. Porque as coisas que estão acontecendo aqui estão muito notórias, estão muito escrachadas. E a OEA ela existe para defender as liberdades na América Latina. E quem é que contribui com metade do orçamento da OEA? Os Estados Unidos. Então, tá aí a mágica aí para vocês entenderem por quê que, por vezes, né, esses organismos internacionais, eu estou falando de maneira geral, não estou acusando a OEA, mas de maneira geral, todo cara de alto perfil de esquerda, quando ele vai se aposentar, ele cai num organismo internacional desse. Por exemplo, a Bachelet, Alto Comissariado das Nações Unidas, né, ex-presidente do Chile, Foro de São Paulo, tá lá. Enfim, então é uma fotografia aqui um pouquinho mais detalhada, né, para complementar o que o presidente falou.